Eu tinha perguntado lá atrás coisas que a gente acha que são curiosas. Tem uma coisa que eu gosto não, mas que é um campo da biologia que é muito interessante, chamada epigenética. Que é? A epigenética é um negócio que pode revolucionar também como a gente interage com o E, mundo. obviamente, foi deturpada por coach. Isso. E hoje, você vai ouvir epigenética, você digita epigenética em alguma rede social, a probabilidade de você encontrar alguém que está falando algo similar ao quântico, né, e falando, não, porque é quântico, porque o pensamento positivo vai não sei o quê, coach, como é que é o cara lá? Isso. E qualquer merda dessa é muito grande, a probabilidade de você achar é grande. É a mistura da quântico com a epigenética, inclusive, que vai acontecer. E aí, se eu pegar o DNA de qualquer célula sua, uma célula da pele, uma célula do coração, uma célula do pulmão, ele é exatamente o mesmo. Ah, é? Então, o DNA do seu corpo inteiro, ele é o DNA igual. E aí a gente tem uma dificuldade para explicar. Se o DNA é o mesmo, por que que a célula da pele é diferente da célula do coração? Então, o seu organismo ele tem mecanismos que ligam e desligam determinados genes. Então, vai lá, fecundou o óvulo, essa célula começa a dividir, são todos clones. Você está produzindo células que são exatamente iguais. E essas células, elas são totipotentes, elas podem virar qualquer célula do seu organismo. Quando essas células começam a se dividir, esse tecido começa a dobrar, num processo conhecido como embriogênese, a formação do embrião, dependendo da posição que essas células estiverem nessas dobras de tecido, elas vão virar pele, elas vão virar coração, elas vão virar pulmão, elas vão virar intestino. Isso quer dizer que no seu organismo você está ligando e desligando determinadas partes do DNA. Tá. Então a célula da pele tem partes do DNA que estão ativas, que vão dizer que ela é pele, e a célula do coração tem partes do DNA que estão ativas, que vão dizer que ela vai ser coração. E aí é 0 e 1 mesmo, ou você liga ou você desliga aquele gene, certo? Esse controle do que vai desligar ou ligar é chamado de epigenética, ou seja, é algo que está acima da genética. É uma camada... É uma camada de controle em cima do que está dentro do seu DNA, certo? A gente já entendia isso, então a gente já entendia do porquê que as suas células são diferentes. Mas o que os pesquisadores começaram a descobrir é que existem determinadas coisas que você faz na sua vida que podem ativar ou desativar determinadas partes do seu DNA. Tem um exemplo muito fácil de entender: fumar. Então, quando você está fumando, você está colocando para dentro determinadas substâncias que podem ativar ou desativar determinados genes que estão no seu pulmão. Então, se você tiver, por exemplo, um gene que vai te dar câncer de pulmão, o que você está fazendo na hora que você está fumando é que você está ativando mecanismos que aumentam a probabilidade de você ter câncer de pulmão, certo? Mas daí os caras descobriram uma coisa muito louca. Pro lado ruim. Isso pro lado ruim. Mas daí o que os caras descobriram? Que dependendo do que acontecer com a mãe, você pode ativar ou desativar determinados genes no filhote. Então, olha que maluco. Eles pegaram ratinhas e dividiram as ratinhas grávidas em 2 grupos. Um grupo de ratinhas passou fome durante a gravidez e o outro grupo de ratinhas foi ativado durante a gravidez. Uma coisa que é importante a gente dizer é que a gente está falando de clones. Tanto as ratinhas quanto os filhotes produzidos são geneticamente iguais. Então eu faço ratos que são iguais, certo? As ratinhas que passaram fome tiveram filhos que tinham uma tendência maior à obesidade. Então você ativou genes pelo fato da mãe ter passado fome nos filhotes que fizeram com que eles acumulassem mais gordura. Se tivesse compulsão de comer mais, não. Eles não falam de compulsão, eles falam que eles tinham uma probabilidade maior de acumular gordura. Tá. Na hora que você alimentava... aproveitar melhor os nutrientes. Na hora que digamos você alimentava os filhotes, que eram clones, eles eram geneticamente iguais, da mãe que passou fome e da outra mãe, com a mesma quantidade de comida, esses aqui tendiam a engordar mais, porque eles aproveitavam melhor o alimento e eles acumulavam isso como gordura. E a explicação possível para isso é que a mãe meio que estava preparando os filhotes, não de maneira consciente, ela não está vibrando na frequência certa, mas isso seria uma frequência para você fazer isso e para o seu filhote estar mais preparado para um ambiente que falta comida. Tranquilo até agora? Tranquilo. Só que eu não consigo fazer um experimento desse com pessoas. Por quê? Porque eu não vou pegar mães grávidas e fazer elas passarem fome para fazer o experimento. Eticamente, moral. Isso. Então tem uma pesquisadora canadense que ela teve uma ideia muito louca. Ela falou assim, ó: se eventos extremos, como passar fome, podem ativar ou desativar determinados genes em quem está nos filhotes, certo? Então se eu pegar um evento extremo e isso vai alterar a vida do filhote, se eu acompanhar eventos extremos, eu vou conseguir ver esse fenômeno.
Então ela Você não precisa gerar o Você não efeito precisa extremo. gerar o efeito extremo. Efeitos extremos acontecem no mundo. Então ela persegue catástrofe. Então ela vai pegar, por exemplo, um lugar que teve um terremoto muito sério. Ou que passou um furacão muito sério. E ela vai pegar as mães que estavam grávidas naquele momento, vai acompanhar essas crianças depois que elas nascerem, e ela tem o controle, porque ela tem as mães dos anos anteriores, que não tiveram a catástrofe, e as mães dos anos posteriores, que não tiveram a catástrofe. Então ela compara a mãe de catástrofe com mãe das outras pontas, certo? Certo. E olha que louco que ela descobriu. Que crianças que são filhos de catástrofe, elas não viveram a catástrofe, elas estavam na barriga da mãe durante a catástrofe, têm uma tendência maior a ter diabetes, tem uma tendência maior a ter problemas cardíacos e tem uma tendência maior ao autismo. Então o que a gente está começando a perceber, e isso é bem cruel do ponto de vista social, é que o que acontece com a mãe pode ter efeitos benéficos ou não para o filhote. Tranquilo? Tranquilo. Aí agora a gente começa a misturar biologia com ciências sociais. Se a gente tem uma parte da sociedade de São Paulo, por exemplo, que passa fome ou que vive situações violentas o tempo todo, essa criança já começa a vida dela com características genéticas que fazem com que ela competitivamente esteja passos atrás de outras crianças. Na hora que você começa a entender como a epigenética interage com o mundo, você começa a entender como fatores como a desigualdade social podem ter efeitos nas pessoas que podem fadar elas a continuarem naquele lugar que elas estão. E é claro, a gente está falando de ciência, então isso é uma média, não é uma obrigatoriedade que isso vai acontecer, mas em média isso parece afetar o desenvolvimento das pessoas. Na hora que você Aí você acaba formando algum tipo de casta. E você acaba formando algum tipo de casta pelas condições prévias ao nascimento. E aí a criança vai nascer num lugar que já é muito difícil, aí ela não vai comer direito, ela não vai para uma escola decente, e aí você tem essa somatória de fatores que vai dividindo a população. E é muito louco você imaginar o efeito que isso vai ter e meio que vai condenar a criança a ter determinadas características que ela não deveria ter. Então o que a gente está tentando entender agora é quais são esses mecanismos, como esses mecanismos de ligar e desligar funcionam, e principalmente como que a gente pode fazer alterações ambientais para impedir esses efeitos que são Mas negativos. depois que eles são ativados, há uma possibilidade de desativar no Então, futuro? hoje em dia ainda não. Isso é um campo de ciência que as pessoas estão tentando entender se a gente consegue ligar ou desligar determinados mecanismos, mas a gente ainda está muitos passos atrás disso. Então a gente ainda está tentando entender o efeito. Nós nem chegamos no ponto de pensar em manipular isso de alguma maneira. Então quando a gente fala, por exemplo, e aí é uma mistura mesmo, mas a ciência ela não pode ser estanque, cara, isso é cruel. Você imaginar que você está fadando a criança ou uma população a ter determinadas características que não são aceitas socialmente, é um negócio que a gente deveria evitar da maior maneira possível. Quando a gente fala que desigualdade social é uma coisa nefasta, ela é nefasta porque ela está condenando a criança desde o momento que ela nasceu a ter determinadas características que ela não teria. E não tem efeito cascata? De geração para geração? Provavelmente vai ter piorando? efeito, provavelmente vai ter efeito cascata de você ir ativando cada vez mais genes por esse efeito que você está Ou vendo. mantê-los ativados. Ou mantê-los poderia ativados, desativá-los, exatamente. mas não vai. Então, tipo, você vai mantendo ativado. Algumas pessoas chamam isso de neolamarquismo. Isso. Que seria a transmissão de caracteres adquiridos, né? Mas como não funciona exatamente do mesmo jeito que o Lamarck propôs, o neo é mais forte que o lamarquismo, digamos assim, né? Nesse sentido. Mas a ideia seria essa. E é complicado. E a gente já sabia, né, de sistemas, entre aspas, assim, dessa questão de casta social pós-nascimento. Ou, enfim, que nem precisaria envolver epigenética, desenvolvimento mesmo. A gente sabia que mães e pais também, né, de lugares desassistidos ou com menos recursos, seriam pessoas com mais dificuldades, teriam um desenvolvimento cerebral mais demorado, né? Ou, enfim, o aprendizado seria mais complicado, dependendo do grau de instrução dos seus pais. Vocês têm tudo isso daí. Óbvio, não estou dizendo que a pessoa que é filha de pais que não tem instrução, não sei o quê, não pode ser uma pessoa brilhante. Mas, em média, falando de população, novamente, porque a gente está falando, a gente sabe que se você pega um monte de crianças que é filha de pais alfabetizados e um monte de criança filha de pais analfabetos, as filhas de pais alfabetizados tendem a aprender mais rápido, porque quando elas vão para casa, elas saem da escola e vão para casa, elas têm suporte para poder aprender.
Enquanto que geralmente as filhas de pais alfabetizados vão para casa e tem que ensinar os pais, né? Ou alguma coisa assim, não tem um suporte para aprender mais nesse sentido. Então são realidades diferentes, mas a gente já percebia que só por causa disso você já tinha uma diferença na taxa de sucesso, entre aspas, vai. Então você está realmente fadando gente pobre a continuar pobre, né? Ou pelo menos a ter mais dificuldade para conseguir, já tá 2 voltas atrás na pista, né? Sei. 3 voltas de vantagem. Já tá, exatamente. E agora, com a questão da epigenética, aí a coisa fica mais cruel ainda, porque aí significa que mesmo no útero a pessoa tá lá se prejudicando de uma maneira... E a gente não tá falando de uma catástrofe, que muitas são imprevisíveis, né? A gente tá falando de uma sociedade do jeito que ela é, né? Aí é complicado, velho.